Quando nossos ancestrais antigos construíram ou fizeram e depois descartaram coisas centenas ou até milhares de anos atrás, provavelmente nunca imaginaram que seus descendentes encontrariam essas coisas no futuro distante e tentariam descobrir os detalhes de suas vidas estudando-as. Se eles soubessem disso, talvez tivessem nos deixado mais alguns guias de referência ou explicações. Sem eles, o passado é muitas vezes um mistério, e este vídeo prova isso. A anomalia do Mar Báltico, descoberta pela primeira vez em 2011 pela equipe de mergulho sueca OceanX, tem sido uma fonte de intriga e mistério. Essa superfície incomum encontrada no fundo do Mar Báltico intrigou os cientistas e gerou uma série de teorias. O aspecto mais impressionante dessa descoberta foi os distúrbios eletrônicos relatados, experimentados acima do objeto submerso, onde dispositivos, incluindo telefones via satélite, pararam de funcionar. A equipe coletou uma amostra desta estrutura que, após análise, foi encontrada contendo limonita e joetita, metais que o geólogo israelense Steve Weiner afirmou não poderem ser produzidos naturalmente. Teorias sobre a origem da anomalia variam de um dispositivo antissubmarino nazista ou uma torreta de canhão de navio de guerra a um OVNI afundado da antiguidade, enquanto pesquisadores convencionais tendem a considerar que se trata de uma formação rochosa natural. Acrescentando ao enigma, uma recente descoberta na mesma área foi chamada de artefato antigravidade por Boris Alexandrovich, que o encontrou nas margens do Mar Báltico. Este artefato, estimado em cerca de 1.400 anos de idade, exibe propriedades incomuns, gerando um campo de energia que ainda não é compreendido. Composto por metais extremamente raros com uma pureza de cerca de 99,99%, a existência do artefato desafia a história convencional e levanta questões sobre a possibilidade de uma civilização antiga anterior à história humana. Você pode encontrar ruínas e relíquias romanas antigas em toda a parte continental da Itália, mas também pode encontrá-las no fundo do mar ao largo da costa do país. Em setembro de 2022, uma equipe de mergulhadores da estação naval de Civitavecchia entrou na água perto da costa de Panza e descobriu os restos de uma estrutura romana antiga ainda desconhecida. Sabemos que Panza foi uma importante cidade portuária e colônia romana, construída para servir como uma plataforma a partir da qual os primeiros romanos poderiam controlar o mar Tirreno. Nos anos posteriores, tornou-se um lugar de exílio. Nero César foi enviado para cá em desgraça, assim como Júlia Lívia e Agripina, a jovem. Mais tarde, durante a época do Império, uma série de piscinas e cavernas esculpidas na rocha foram criadas na ilha a oeste de uma grande vila que se acredita ter sido feita para Augusto César. A estrutura na água acredita-se estar conectada a essa vila. Os mergulhadores encontraram várias lajes arquitetônicas decoradas com um motivo conhecido como a Mulher-Flor, que aparece em muita arte romana do primeiro e segundo século. É mais provável do que não que as lajes acabaram na água por causa da erosão. No coração do Parque Nacional Bandhavgarh, em Madhya Pradesh, um tesouro de evidências históricas foi desenterrado pelo Archaeological Survey of India, também conhecido como ASI. Esses artefatos, datados de 2.000 anos atrás, indicam a existência de uma sociedade moderna que prosperou na região. As descobertas incluem cavernas esculpidas em rocha e um corpo d'água construído pelo homem, mostrando a sofisticação das pessoas da época. Localizada no que foi uma rota comercial movimentada e lucrativa, a reserva de tigres de Bandhavgarh se tornou uma janela para o passado, revelando a engenhosidade e práticas avançadas de uma civilização antiga sobre a qual não sabemos o suficiente para dar um nome. Como um comércio próspero e uma comunidade vibrante que existia nesta agora serena reserva de vida selvagem podem ter sido totalmente esquecidos. Esta não é nem a primeira descoberta na região. Mais de 26 templos e cavernas antigos foram encontrados aqui durante escavações anteriores em 2022, todos os quais se acredita terem sido criados e usados por budistas antigos. Algumas das estruturas de 2.000 anos parecem ter sido reformadas há cerca de 1.000 anos, indicando que as pessoas permaneceram aqui por muito tempo. Pesquisadores da Universidade de Tel Aviv propuseram uma teoria instigante sobre humanos da Idade da Pedra, experimentando estados alterados de consciência ou ficando chapados devido à hipóxia em cavernas profundas. Esta ideia, detalhada no Journal of Archaeology, Consciousness and Culture, surge dos efeitos da fumaça e da má circulação de ar em cavernas paleolíticas, particularmente aquelas com pinturas rupestres profundas na França. O estudo sugere que os humanos podem ter se aventurado mais fundo nessas cavernas, onde níveis baixos de oxigênio poderiam levar à hipóxia, uma condição causada por oxigênio insuficiente. A hipóxia pode ocorrer em ambientes onde a concentração de oxigênio está abaixo de 18%, e nos espaços fechados e mal ventilados das cavernas, os níveis de oxigênio poderiam cair para até 11%. Sintomas de hipoxia de início rápido incluem dores de cabeça, confusão, alucinações e uma sensação de euforia semelhante a drogas.
Esses efeitos podem ter influenciado as habilidades cognitivas dos humanos antigos, impactando sua criação de desenhos em cavernas. Os pesquisadores argumentam que entrar nesses espaços com baixo teor de oxigênio foi uma escolha deliberada impulsionada pela compreensão de sua natureza transformadora. Esta teoria oferece uma nova perspectiva sobre o propósito da arte rupestre antiga, sugerindo que fazia parte de uma experiência mais ampla e não apenas de um empreendimento artístico. O Codex Runicus, um manuscrito medieval notável, é um documento histórico único escrito em runas por volta do ano 300. Com 202 páginas, contém a mais antiga lei provincial nórdica preservada, a Lei da Escânia, referente à terra dinamarquesa da Escânia. Este códice é um dos raros textos rúnicos encontrados em pergaminho, com suas iniciais pintadas em várias cores e rubricas vermelhas. Cada runa no manuscrito corresponde a uma letra do alfabeto latino, tornando-o uma fascinante mistura de tradições de escrita antiga e medieval. O Codex Runicus faz parte da coleção Arnamagniana na Universidade de Copenhague, na Dinamarca. Não é apenas um documento legal, também inclui uma crônica dos primeiros monarcas dinamarqueses e uma descrição da fronteira entre Dinamarca e Suécia. Um dos recursos mais intrigantes é o verso com notações musicais na última folha, que é o primeiro do seu tipo na Escandinávia. Este verso, chamado Eu Sonhei um Sonho na Noite Passada, é sobre uma menina sonhando em se tornar rica e é conhecido por todos os dinamarqueses, tendo sido usado como um sinal de intervalo no rádio dinamarquês desde 1931. Vamos avançar para o fascinante mundo das pirâmides núbias. Estas maravilhas arquitetônicas, situadas na área do Vale do Nilo, conhecida como Núbia no atual Sudão, foram obra dos governantes dos antigos reinos cuxitas. Construídas entre 800 a.C. e 100 d.C., essas pirâmides foram fortemente influenciadas pelos designs egípcios, mas com um toque núbio único. Curiosamente, a primeira pirâmide núbia surgiu em El Qurru, por volta do ano 751 a.C., um milênio inteiro após os egípcios pararem de construir pirâmides. Hoje, há 2 vezes mais pirâmides núbias ainda de pé do que pirâmides egípcias. Essas pirâmides, que serviam como tumbas para os reis, rainhas e cidadãos ricos de Napata e Meroe, são altas e estreitas com uma inclinação íngreme de cerca de 70 graus. Dentro, as tumbas eram adornadas com cenas da vida do falecido. A maior pirâmide em Meroe, com uma altura de 30 metros, acredita-se que tenha sido construída para a rainha núbia Amani-Shaketu. Apesar de terem sido saqueados na antiguidade, alguns túmulos ainda continham artefatos como arcos, aljavas de flechas e outros itens, revelando o extenso comércio entre Meroé, Egito e o mundo helenístico. Nossa próxima descoberta vem de junho de 2022 e é grande. Na verdade, é uma cidade inteira que foi esquecida. A cidade de 3.400 anos emergiu recentemente do rio Tigre, depois de ter sido submersa durante a construção da represa de Mosul, no Iraque, nos anos 1980. De alguma forma, a existência da cidade foi ignorada ou não identificada quando a represa foi feita. Arqueólogos dizem que a cidade foi construída durante o auge do antigo Império Mitanni. Não era uma cidade qualquer, era um lugar de grande importância. Sabemos disso porque tem vários edifícios administrativos grandes e um grande palácio. Alguns historiadores acham que pode ser até a antiga e lendária cidade de Zakiku, que é conhecida por ter sido uma das cidades mais importantes de todo o Império entre os anos 1550 e 1350. A cidade só ficará acessível enquanto durar a atual seca, o que significa que os especialistas no local devem trabalhar rápido. Até agora, eles mapearam todas as maiores áreas da cidade e identificaram uma muralha fortificada pontuada com torres, vastos armazéns e o que pode ser um complexo industrial. Eles também encontraram 5 vasos cerâmicos contendo mais de 100 tábuas cuneiformes. Mas traduzir o texto provavelmente levará muito tempo. Em uma reviravolta extraordinária do destino, o clima anômalo no Havaí levou à redescoberta de um conjunto de raros petróglifos em Oahu. Esta descoberta notável foi possibilitada por enormes ondulações de inverno que produziram ondas de mais de 23 pés de altura, removendo camadas de areia na praia de Pupukea, perto do famoso local de surf de grandes ondas Waimea. Este evento natural revelou mais de 70 gravações em rocha, principalmente representando figuras humanas e cães, que estavam ocultas desde 2010, e antes disso, desde 2004. Esta rara exposição oferece a historiadores, cientistas e entusiastas da arte rupestre uma oportunidade passageira para estudar esses vislumbres fascinantes do antigo passado do Havaí. A Historic Hawaii Foundation agora está trabalhando diligentemente para documentar essas imagens. Devido às suas aparições infrequentes, esses petróglifos, conhecidos localmente como Ki'ipohaku, não foram extensivamente estudados. Acredita-se que foram usados pelos antigos havaianos para documentar viagens entre as ilhas, comemorar eventos significativos e marcar trilhas e limites.
Em Puuloa, na Ilha Grande do Havaí, um local com mais de 23 mil petróglifos, muitos dos motivos apresentam buracos onde os cordões umbilicais dos recém-nascidos eram colocados. A descoberta recente também está em sintonia com os petróglifos encontrados no local de arte rupestre de Nuuanu, perto de Honolulu, onde figuras caninas são consideradas representar uma criatura mítica canibalista semelhante a um cão, conhecida como Kuapei. Arqueólogos fizeram uma descoberta notável em Tel Karaza, um sítio no sul da Síria, desenterrando uma varinha de 9.000 anos gravada com duas faces humanas realistas. Este artefato único, que se acredita ter sido usado em rituais funerários antigos, destaca-se como uma das poucas representações naturalistas de rostos humanos daquela era encontradas na Síria. A varinha foi descoberta em um monte artificial que acumulou camadas ao longo de milhares de anos. Intrigantemente, foi encontrada perto de um cemitério onde cerca de 30 pessoas foram enterradas sem suas cabeças, que mais tarde foram localizadas nos espaços habitacionais das moradias próximas. Descoberta pela primeira vez em 2007, a varinha, medindo 4,7 polegadas de comprimento, acredita-se que tenha sido esculpida a partir da costela de um óryx, o ancestral selvagem das vacas. Notavelmente, a varinha foi intencionalmente quebrada em ambas as extremidades, sugerindo que originalmente poderia ter tido mais faces. O propósito e simbolismo da varinha permaneciam enigmáticos, com pesquisadores ligando-a a práticas funerárias, mas incapazes de especificar os rituais exatos. Esta descoberta é semelhante a um achado em Jericó do mesmo período, onde indivíduos eram enterrados sem suas cabeças e os crânios eram posteriormente revestidos de gesso e pintados com características faciais. O manuscrito Voynich, um texto do século XV envolto em mistério, há muito intriga pesquisadores e linguistas. Apesar de vários estudos ao longo das décadas, a linguagem enigmática e as ilustrações do manuscrito cobrindo temas desde a astronomia até a medicina herbal permaneceram indecifráveis. Descoberto em 1912 por Wilfred M. Voynich, este livro de 240 páginas tem sido objeto de mais de 25 diferentes análises por grandes mentes ao redor do mundo. Ainda assim, seu significado evitou entendimento, levando alguns a especular que pode ser um elaborado embuste. No entanto, pesquisas recentes oferecem um vislumbre de esperança para decifrar este texto enigmático. Stephen Bax, um professor de linguística aplicada na Universidade de Bedfordshire, na Inglaterra, fez um avanço significativo. Ele afirma ter decifrado 14 caracteres do texto e pode ler algumas palavras no texto Voynich, como os nomes de plantas como coentro, eléboro e zimbro, juntamente com suas ilustrações. Ele também identificou a palavra para touro, ao lado de um desenho do aglomerado estelar de Pleiades. A abordagem de Bax, inspirada em métodos históricos utilizados para decifrar hieróglifos egípcios e outros escritos misteriosos, envolvia identificar nomes próprios no texto. Suas descobertas sugerem que o manuscrito poderia ser um tratado sobre a natureza, possivelmente em uma língua do Oriente Médio ou asiática. Imagine fazer um passeio tranquilo ao longo da costa em Monknash, no sul de Gales, e se deparar com algo um pouco assustador, mas absolutamente extraordinário. Foi exatamente isso que aconteceu com a caminhante Mandy Uwington, que descobriu ossos das pernas de 800 anos de um monge medieval saindo de um rochedo. Ela tirou fotos e depois entrou em contato com o arqueólogo costeiro Carl James Langford, que confirmou que os ossos provavelmente pertenciam a um monge cisterciense dos anos 1200. A área já foi um cemitério para esses monges, e os ossos estavam em tal posição devido à erosão do penhasco. Esta erosão foi exacerbada por tempestades recentes, revelando e ao mesmo tempo colocando em risco preciosos sítios arqueológicos. Infelizmente, a localização precária dos ossos torna impossível escavá-los. Langford observou de forma pungente que os ossos estão recebendo seus últimos ritos enquanto são levados ao mar, um lembrete sombrio da impermanência da vida e da marcha implacável do tempo. Considerando que há um cemitério inteiro aqui, é provável que estes não sejam os últimos ossos a serem revelados pela falésia em desaparecimento. Em um evento dramático, arqueólogos chineses resgataram um caixão de 1.500 anos das mãos de saqueadores de tumbas na Mongólia interior. O antigo caixão, descoberto em um local de sepultamento acessado através de um buraco de 32 pés de profundidade em uma região de pastagem, continha os restos mortais de uma mulher aristocrática envolvidos em seda. Este achado notável, datado da dinastia Wei do Norte, uma época de mudanças políticas e culturais significativas na China, incluía o corpo bem preservado da mulher com cabelos pretos espessos, adornados com uma tiara de metal e botas de pele. Ao lado dela estavam vários bens funerários, como um arco, adaga, potes de cerâmica e tigelas, todos sob o olhar atento de uma cabeça de dragão de bronze no centro da câmara do túmulo. A identidade da mulher permanece um mistério, mas arqueólogos suspeitam que ela pertence ao grupo étnico Xinbei, uma tribo nômade que uma vez vagou pelas pradarias do norte. Planeja-se uma análise adicional para descobrir mais sobre sua vida e época. A escavação de resgate foi iniciada após saqueadores de túmulos serem pegos cavando um buraco de 32 pés de profundidade em direção à entrada do túmulo.
A pilhagem de tumbas tornou-se um grande problema na China, com ladrões empregando métodos cada vez mais agressivos, incluindo o uso de dinamite e tratores para saquear o rico patrimônio enterrado sob a terra. Vamos falar sobre a estatueta Löwenmensch. Esta é uma incrível obra de escultura antiga e foi encontrada em uma caverna alemã. Frequentemente conhecida pelo título mais simples de Homem-Leão, a escultura de marfim foi descoberta dentro da caverna de Hohenstein-Stadel em 1939. Testes de datação por carbono realizados na camada em que foi encontrada enterrada indicam que ela tem cerca de 45 mil anos, tornando-a a mais antiga escultura artística representativa conhecida no mundo. Especialistas acham que provavelmente foi criada pela cultura argnatiana, que viveu nesta parte da Alemanha durante o Paleolítico Superior. Interpretar o significado da estatueta é impossível, e até mesmo fazer suposições sobre seu significado simbólico é um exercício em grande parte redundante. Os especialistas nem sequer conseguem concordar sobre qual gênero a escultura deveria ser, ou mesmo se ela deveria ter um gênero. Existem antigas pinturas rupestres na França contendo figuras que se parecem um pouco com a estatueta Löwenmensch, mas a semelhança não é forte o suficiente para dizer que existe uma ligação definitiva. Sem mais informações, tudo o que podemos fazer é admirar a arte que foi empregada em sua criação. Para o bem ou para o mal, todos estamos familiarizados com o logotipo do Twitter. É um pássaro e é um dos símbolos mais facilmente reconhecíveis no mundo. O Twitter foi lançado em 2006. Seu logotipo, no entanto, parece ser muito mais antigo. Esta versão em pedra do logotipo do Twitter foi descoberta durante uma escavação de salvamento na região de Dordogne, no sudoeste da França, em 2006. Segundo especialistas, a gravura do pássaro tem cerca de 35 mil anos. Ela está gravada em uma lasca de sílex e é notavelmente naturalista para uma gravura desta era. Arqueólogos encontraram várias outras gravuras no local, mas nenhuma tão naturalista quanto esta, nem tão figurativa. Na verdade, a descoberta do pássaro marcou a primeira vez que um exemplo de arte figurativa foi encontrado em um sítio ornatiano a céu aberto. Não estamos de forma alguma sugerindo que alguém estava por aí há 35 mil anos e se lembrou de dizer aos seus filhos para contarem aos seus próprios filhos e netos, e assim por diante, que um pássaro faria um logotipo legal para um aplicativo de mídia social. Isso seria ridículo. No entanto, esta descoberta ganhou as manchetes em 2003 e o Twitter foi lançado apenas 3 anos depois. Coincidência? Deixaremos você decidir. A descoberta do assentamento da Idade do Bronze de Must Farm, na Inglaterra, tem sido lenta e metódica. Começou em 1999 com a descoberta de alguns postes de madeira simples ao lado de uma espada antiga. Novas escavações foram autorizadas no local em Whittlesea, Cambridgeshire, resultando na descoberta de 8 barcos de tronco da Idade do Bronze em 2011. Em 2012, os arqueólogos tinham certeza de que estavam lidando com uma cidade inteira anteriormente desconhecida. Aqui, nos anos 2020, é considerado um local tão importante que alguns historiadores o descrevem como a Pompeia da Grã-Bretanha. Arqueólogos muitas vezes se perguntaram por que os artefatos descobertos em Must Farm pareciam ter sido abandonados ainda novos. Eles agora acreditam que encontraram uma resposta. A análise de madeira carbonizada e cinzas no local sugere que houve um incêndio enorme apenas 1 ano após a fundação do assentamento, após o qual foi abandonado e nunca mais visitado. A evacuação foi tão apressada que muitos dos potes de cerâmica encontrados nas casas antigas ainda contêm comida. Tudo isso aconteceu entre 2.800 e 3.000 anos atrás. Must Farm é como uma cápsula do tempo, uma que os arqueólogos ainda estão desvendando hoje. A invenção da corda foi um avanço significativo no desenvolvimento humano primitivo. Pensamos nisso como um processo simples agora, mas alguém ainda teve que conceber o conceito e mostrar aos outros como fazê-lo. Acreditamos que isso aconteceu há aproximadamente 40 mil anos na Alemanha.
Essa é uma suposição baseada em uma ferramenta de fabricação de cordas encontrada na caverna Höllefels, no sudoeste do país, em 2016. A ferramenta é feita de marfim de mamute e contém 4 orifícios de tamanhos diferentes, o que teria permitido às pessoas fazer cordas de diferentes espessuras, dependendo de suas necessidades. Artefatos como este já foram descobertos antes, mas foram mal interpretados como obras de arte abstratas ou instrumentos musicais primitivos. Essa descoberta poderia ter sido arquivada erroneamente da mesma forma, mas os pesquisadores conseguiram demonstrar que a corda poderia ser feita alimentando fibras vegetais através dos orifícios e torcendo-as. Uma vez que nossos ancestrais antigos dominaram esse truque, eles puderam voltar suas mentes para conceitos maiores, como unir madeira com corda para fazer barcos e casas. Não é tão significativo quanto a invenção da roda, mas é quase tão importante. Algumas descobertas são tão intrigantes quanto maravilhosas. Como exemplo, observe esta coleção de pequenas espirais douradas, que foi encontrada recentemente na Dinamarca. A Dinamarca tem sido notada por ter muitos tesouros de ouro da Idade do Bronze por arqueólogos no passado, mas nada parecido com este tesouro de 2.000 fios de ouro torcidos jamais foi encontrado antes. As espirais foram encontradas em Boslunda, onde se pensa que pessoas pré-históricas traziam tributos de ouro na esperança de serem recompensadas pelos deuses. Mas é improvável que esses artefatos tenham sido usados para tal propósito. Eles têm cerca de 3.000 anos e provavelmente foram usados como itens decorativos nas roupas de sacerdotes ou reis tribais para simbolizar o poder do sol. No entanto, por que tantos deles foram armazenados no mesmo lugar é desconhecido. Embora cada um dos fios de ouro maciço seja fino, com um comprimento médio de uma única polegada, quando somados, a coleção inteira pesa meio quilo. Isso significa que seriam extremamente valiosos se fossem vendidos, mas por enquanto eles foram expostos ao público. Em 2013, uma coleção de vasos de ouro foi encontrada dentro de um antigo túmulo cita nas montanhas do Cáucaso, no sudoeste da Rússia, não muito longe de Stavropol. Em 2016, novos testes foram realizados nos vasos. Os resultados desses testes deram aos historiadores uma nova visão sobre para que eles foram usados. Descobriu-se que continham vestígios de ópio e cannabis. Parece que, há 2.400 anos, os citas gostavam de ficar chapados. A presença dos artefatos em um túmulo pode significar que as substâncias foram consumidas como parte de uma cerimônia fúnebre, mas isso não pode ser provado. No entanto, os registros escritos de Heródoto, o historiador grego, afirmam que ele observou pessoalmente citas usando cannabis em uma cerimônia de purificação durante o funeral de um de seus reis. As cenas gravadas nas laterais dos vasos são incomuns, incluindo representações de homens mais velhos matando jovens guerreiros. Os historiadores não têm certeza de seu significado. A qualidade do ouro, no entanto, torna altamente provável que este fosse o túmulo de alguém com sangue real. Talvez o uso de ópio fosse um direito reservado à realeza. O respeito pelo Estado de Direito é um dos aspectos mais importantes e fundamentais para a manutenção de uma sociedade civilizada. Criar um código de leis é um passo vital na fundação de qualquer país ou cultura, mas pode surpreendê-lo saber a idade do conceito. Este é o Código de Hammurabi, nomeado em homenagem ao rei Hammurabi da Babilônia, que reinou há quase 3.800 anos. É considerado o conjunto mais antigo e completo de leis e princípios jurídicos do mundo e ainda é muito admirado por advogados da era moderna. A Estela de Hammurabi, às vezes também conhecida como Estela do Louvre, é o bloco de basalto no qual as 282 leis estão escritas. O texto abrange desde leis civis básicas até práticas comerciais aceitáveis, e inclui multas e punições estabelecidas para crimes específicos. Escrito em acadiano, o prelúdio do texto afirma que o código foi projetado para proteger os fracos da opressão dos fortes. Um tema recorrente é que alguém tem o direito de ser considerado inocente até que se prove sua culpa, um princípio que permanece verdadeiro na maioria dos países hoje. A estela foi roubada pelas forças do rei elamita Shutruk-Nahunti
há cerca de 3.200 anos, mas foi redescoberta por um engenheiro de mineração francês em 1901. A antiga cidade de Teotihuacan está associada aos astecas, mas os astecas não a construíram. Foi fundada por uma civilização desconhecida que existia no México antes deles. A cidade rendeu inúmeros achados arqueológicos fascinantes ao longo dos anos, mas nada parecido com este. Em uma parte da cidade conhecida como Tlalotlacan, em 2016, arqueólogos encontraram os restos de uma mulher que foi enterrada há 1.600 anos. Surpreendentemente, ela tinha dentes protéticos. Mais surpreendentemente ainda, os dentes protéticos são feitos de pedra, principalmente pirita e serpentina. Essa não é a única coisa incomum em seu crânio. Ele também foi artificialmente alongado por compressão. Modificações como esta são normalmente associadas ao sul do México e à América Central, e aos maias em vez dos astecas. Os especialistas não têm certeza de como os dentes de pedra estavam conectados ao osso da mandíbula da mulher, mas o processo deve ter sido excepcionalmente doloroso. Não podemos imaginar que os dentes teriam sido confortáveis em sua boca, mesmo depois que ela se recuperou da dor do procedimento. Presumimos que a pirita foi escolhida por razões decorativas. Se sim, é um caso de forma sobre função. O caixão que foi aberto por cientistas em Nanchang, na China, em abril de 2015, pertencia a Liu He, o lendário marquês de Haihun. Quase 10 anos depois, os especialistas ainda não têm certeza, mas certamente esperam que sim. O caixão foi encontrado dentro de um túmulo de 2.000 anos que os arqueólogos têm quase certeza de que foi construído para o marquês. Liu He é uma figura notável e controversa na história chinesa antiga, tendo sido deposto de sua posição como imperador após meros 27 dias no cargo, mas depois retornando ao favor e sendo feito marquês. As letras chinesas no interior do caixão soletram o nome de Liu He, assim como inscrições em várias moedas e um selo encontrados em outro lugar no túmulo. A única coisa que os especialistas ainda não conseguiram verificar é a identidade da pessoa dentro do caixão. Mas dada a riqueza de evidências em outros lugares, incluindo uma série de lingotes de ouro em forma de casco, seria notável se fosse outra pessoa. A história não registra a razão da morte de Liu He, o que é surpreendente quando se considera o fato de que ele não era apenas um ex-imperador, mas o neto do imperador Wu. Talvez um estudo mais aprofundado dos restos do ocupante do caixão possa esclarecer o assunto. Encontrar um tesouro incrivelmente valioso deve ser emocionante, mas encontrar um tesouro antigo que muda a maneira como pensamos sobre a história deve ser a emoção máxima para qualquer arqueólogo. Dennis Holm pôde desfrutar dessa emoção em sua Dinamarca natal em 2016, quando encontrou um pequeno crucifixo dourado enquanto caminhava com seu detector de metais em Onslev. Ele imediatamente percebeu que poderia ter encontrado algo significativo, então correu para o Museu de Östwind para consultar um especialista. Essa especialista, Malin Refshaug-Beck, está convencida de que o crucifixo vem do início do século X. Isso significa que ele existia na Dinamarca antes das pedras de Jelling da Jutlândia, que foram erguidas em 965 e até agora eram consideradas exemplos de símbolos cristãos no país. Registros oficiais dizem que as pedras marcam o dia em que Harald Bluetooth oficialmente converteu a Dinamarca ao cristianismo, mas a descoberta de Dennis parece confirmar que havia pelo menos alguns crentes no país várias décadas antes de as pedras serem colocadas. Sabe-se que missionários cristãos visitaram o país antes do século X, mas missionários não teriam usado algo tão ostensivo. Talvez a crença já estivesse difundida quando Harald Bluetooth a tornou oficial. Grandes descobertas arqueológicas têm o feliz hábito de aparecer durante projetos de construção, e foi o caso em Tomares, na Espanha, quando uma coleção gigantesca de moedas romanas antigas surgiu durante uma operação de bombeamento de rotina no ano passado. Os trabalhadores estavam tentando consertar canos de água com vazamento, mas descobriram uma enorme coleção de moedas de bronze
que pesa mais de 590 quilos no processo. Ana Navarro, que dirige o museu na vizinha Sevilha, diz que a enorme quantidade de moedas de 1800 anos é única porque estão em condição excepcional, sugerindo que foram mantidas juntas e nunca entraram em circulação geral. É possível que pertencessem a um banco ou que fossem mantidas por uma agência governamental para pagar soldados ou funcionários públicos. Mesmo com toda a sua experiência, ela acha difícil dar um valor monetário para uma coleção de moedas desse tamanho, a não ser dizer que vale vários milhões de dólares. Algumas das moedas parecem ter sido banhadas em prata para aumentar seu valor, e provavelmente foram agrupadas assim imediatamente após serem cunhadas. Como elas foram posteriormente esquecidas e depois enterradas é desconhecido. Em janeiro de 2016, Von Barzy e Shirley Osborne fizeram uma caminhada na ilha caribenha de Montserrat. Enquanto caminhavam, avistaram algumas gravuras antigas em uma rocha coberta de musgo. Curiosos sobre as gravuras, relataram o que viram aos arqueólogos locais. Foi uma boa atitude, porque as gravuras foram posteriormente confirmadas como antigos petroglifos. Como tal, são os primeiros petroglifos antigos já encontrados na ilha. Existem semelhanças entre esses petroglifos e glifos encontrados em outras ilhas caribenhas, incluindo São Vicente e São Cristóvão. As semelhanças não são tão fortes a ponto de os historiadores poderem dizer que são definitivamente obra da mesma cultura, mas é uma forte possibilidade. É muito difícil para os cientistas fornecerem datas precisas para os petroglifos, mas eles acreditam que estes tenham entre 1000 e 1500 anos de idade. Alguns deles são formas geométricas, enquanto outros poderiam ser interpretados como figuras de animais ou até mesmo humanas. Acredita-se que os primeiros colonos a chegar a Montserrat chegaram há cerca de 2500 anos, então essas marcações não foram obra das primeiras pessoas a viver lá, mas poderiam ser obra da primeira cultura a ter alguma forma de comunicação pictográfica lá. Inscreva-se agora e ative o sino para não perder nada. Descobertas fascinantes esperam por você em cada vídeo. Obrigado pelo seu apoio. Até logo!